Bem, eu sou um tipo de pessoa meio distraído que às vezes eu estou fazendo algum tipo de trabalho e sem querer eu posso perder ele. Por exemplo, se cair energia da minha casa, se eu sem querer fechar esse programa, o que vai acontecer? Eu posso perder esse documento aqui. Então desde já o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara. Como eu faço para salvar? Primeira opção é você vir aqui no menu Arquivo e Salvar, tá? Como é a primeira vez que eu vou salvar, o ideal é que eu venha aqui em Salvar Como, tá? Por quê? Porque esse cara ele não está salvo ainda na memória secundária do computador. Ele está na memória primária. Tudo que está na memória primária, quando o computador desliga, é perdido. Então eu preciso gravar esse cara, essa planilha, né, como um arquivo na memória secundária. Lembra lá da aula de memória secundária. Então, como é a primeira vez, né, não está salvo ainda, eu vou vir aqui nessa opção Salvar Como, vou clicar aqui, e aí eu vou escolher alguma pasta no meu computador para salvar esse cara aqui, tá? Então a primeira forma de você acessar essa opção Salvar Como é por meio do menu Arquivo Salvar Como. Outra opção é você vir aqui, ó, nesse Salvar, clicar nessa setinha do lado e Salvar Como. Agora, se você for como eu que adora atalhos, né, de teclado, qual que é a opção? Você vai pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl, Shift e S. E aí ele vai abrir essa opção. Então não importa qual caminho que você vai, desde que você vá à opção Salvar Como. Bem, eu vou escolher aqui uma pasta no meu computador. Aqui, ó, ele está apontando a pasta Documentos. Qual que é a ideia? Eu não quero deixar ele solto aqui nessa pasta Documentos. Então eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Planilhas. Espera aí. Planilhas. Vou pressionar a tecla Enter. Vou apertar a tecla Enter de novo para entrar na pasta. Ele está aqui agora na pasta Planilhas e vou dar um nome para esse arquivo. Então eu vou chamar aqui de Planilha Componentes Computador, tá? Então chamei esse arquivo de Planilha Componentes Computador e vou clicar aqui em Salvar. Voltando aqui, eu vou começar a jogar dados aqui na minha planilha. Qual que é a ideia? Quero montar um computador, então vou colocar aqui alguns componentes que eu preciso para o meu computador. Se você quiser, você pode preencher com outros dados e aí você vai colocando os valores e tudo mais de acordo com o que você está colocando aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como o primeiro componente, vou dar um zoom aqui, lembra lá do zoom, né? Ctrl barra de rolagem, e vou colocar aqui um processador Intel Core i3. Novamente, ó, eu preenchi aqui, ele ultrapassou a célula. Vou vir aqui, clicar duas vezes aqui na junção das colunas e tá lá. Bem, qual que é o valor desse set? Eu vou pesquisar aqui rapidinho. Bem, na pesquisa aqui, o valor médio está mais ou menos uns R$700, tá? Na hora de colocar o valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o R cifrão e 700, tá? Ou, alternativamente, você pode colocar sem o cifrão. Mas olha só que interessante. Perceba o seguinte, quando eu coloquei o R cifrão, o Calc ele já identificou que o valor que eu tenho aqui é um valor monetário, é um valor de dinheiro. Perceba que quando eu clico em cima, eu vejo aqui esse R cifrão 700, aqui ele está me mostrando 700 sem o R cifrão, e perceba que essa opção aqui ficou destacada, que é a opção formatar como moeda. Olha que bacana, então o Calc ele tem essa inteligência de ver, né? E o dado que você colocou ali, ele é um dado financeiro, porque você colocou aqui o R cifrão. Outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte, ó. Eu vou esticar aqui um pouquinho. Perceba que este dado aqui, ele está meio que alinhado à esquerda, né? E aqui quando eu coloquei o dado da primeira coluna, ele já ficou meio alinhado à esquerda. Já esse dado aqui, ele está alinhado à direita. Se você desejar, você pode mudar essa formatação. Eu quero esse dado aqui para a esquerda, então vou clicar aqui em alinhar à esquerda. Tá vendo esses três botões aqui? Não, eu quero centralizado, então vou clicar nessa opção aqui. No meu caso, eu acho mais bacana ele ficar à direita mesmo, tá? Mas coloque aí do jeito que você achar melhor. O meu computador só precisa de um processador, então vou colocar aqui 1. Professor, e o valor total? Calma, a gente já vai fazer aí esse cálculo do valor total, beleza? Vamos continuar aqui preenchendo os nossos componentes, depois a gente volta aqui. Eu vou precisar para este computador de uma memória RAM de 4
GB. Só que eu quero o meu computador com 8 GB. Lembra lá da aula sobre componentes, sobre memória primária? Eu falei que geralmente o ideal para a maioria dos casos é ter um computador com 8 GB. Então, no caso, qual que é a ideia? Eu quero um computador com 4 GB de memória, só que eu quero 2 pentes, beleza? Então, qual que é a ideia? Eu vou querer aqui quantidade 2 e eu vou pesquisar o preço agora desta memória. Então R e o cifrão, 210, e terminei. Você pode apertar, quando você terminar de digitar, você pode ou apertar Enter ou também apertar a tecla Tab, né, para ele ir para a próxima célula, como ele fez aqui, ou clicar fora da célula. De novo, ó, perceba que ele identificou que este valor é um valor monetário, tá? Vou continuar preenchendo aqui. Voltando aqui, eu adicionei alguns itens para montar um computador básico. Pode ser que esteja faltando alguma coisa aqui, depois posso olhar, mas a ideia é que eu coloquei alguns itens aqui para montar um computador básico.